Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com a família de vocês, com vocês. Vocês estejam cumprindo bem essa quarentena, estejam se alimentando com sabedoria, estejam bebendo bastante líquido, né? E vamos lá tentar fazer uma aula, né, mais tecnológica, né? E o assunto da gente, né? O tema da nossa aula hoje vai ser o Segundo Reinado, né? Período em que Dom Pedro II está à frente do Brasil, que vai durar cerca de 49 anos. Então, de todos os governantes, Dom Pedro II é o que mais tempo ficou, né? Organizando aí o nosso Brasil. Vai de 1840 a 1889, né? E é muito comum alguns vestibulares compararem, né, Dom Pedro II e Dom Pedro I, né? Porque Dom Pedro II ele era um cara muito mais culto, Dom Pedro II ele era um cara mais ponderado, um cara mais moderado nas suas atitudes, diferente, né, do pai, Dom Pedro I. Dom Pedro I ele era um cara mais autoritário, foi o cara que criou o poder moderador, foi o cara que mandou fuzilar Frei Caneca em praça pública, né? Então, nos vestibulares, se cair essa diferença entre um e outro, vocês sabem aí. Inclusive, uma curiosidade é que muitas fontes, né, revelam que um dos sonhos de Dom Pedro II era ser professor, né? Ele costumava frequentar as salas, né, das universidades. E como o período do Segundo Reinado ele é muito longo, eu vou dividir ele em aspectos políticos, econômicos, sociais e a sua questão com os países vizinhos, tá? Na questão política, nós só vamos ter dois partidos aqui no Brasil, tá? A gente pode afirmar, então, que no Segundo Reinado a gente viveu um bipartidarismo. Nós tínhamos o Partido Liberal e o Partido Conservador, que na teoria eram diferentes, mas na prática eles eram a mesma coisa, tá? O Partido Liberal ele queria mais autonomia, né, para os estados, para as províncias. Queria que as províncias pudessem ter suas próprias leis, isso na teoria. O conservador queria uma maior centralização, queria que Dom Pedro mandasse com mais força. Só que, pessoal, tanto liberais quanto conservadores eram partidos que só representavam uma classe social. Que classe social é essa? A elite, pessoal. Então, tanto faz se você é liberal ou se você é conservador, vocês vão atender os anseios de uma única classe, que é a elite. Então, todos eles são farinha do mesmo saco. Tanto faz um liberal ou um conservador, eles governam para a elite. Nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador no poder. E Dom Pedro II, ele vai ser um cara muito habilidoso para lidar com a política. Então ele vai ficar alternando na sua base de governo. Ora ele põe um liberal, ora ele põe um conservador. Ele fica mudando, né, o seu ministro, o seu parlamento, né, porque ele tinha o poder moderador. Então ele vai ficar alternando esses dois partidos, vai ficar fazendo meio campo, tá, entre os dois. Outra questão é que a gente vai dizer no período que a gente vive o parlamentarismo. Só que, pessoal, a gente sabe que o Brasil copia tudo de cabeça para baixo. E mais uma vez a gente vai copiar errado. A gente vai tentar copiar o modelo inglês de parlamentarismo, só que a gente vai copiar ele às avessas. Então a gente vai dizer que é um parlamentarismo às avessas, um parlamentarismo ao contrário. Porque qual é o modelo original? Qual é o modelo que a gente vai usar como padrão? O parlamentarismo inglês, que existe até hoje. E como funciona na Inglaterra? Na Inglaterra, o povo vota nos parlamentares, certo? Esses parlamentares escolhem o primeiro-ministro. Mas, na verdade, quem decide quem vai governar é o povo. Quem cria a lei são os parlamentares. O primeiro-ministro é apenas um porta-voz do parlamento, ou seja, o poder vem do povo até o primeiro-ministro, é um poder de baixo para cima. É uma democracia, o povo está decidindo, está tomando decisão política. A gente vai tentar copiar isso aqui. Só que aqui vai ser ao contrário, vai ser às avessas. Aqui é o rei, Dom Pedro II, que escolhe o primeiro-ministro. É o rei que vai escolher quem são os deputados, quem vai escolher o parlamento. E esse parlamento
é responsável por oprimir o povo. Então, se na Inglaterra o poder é de baixo para cima, aqui é de cima para baixo. Aqui o povo não tem decisão nenhuma. Porque pensa comigo, Dom Pedro II, com poder moderador, ele pode convocar eleições, nomear senadores, mandar deputado ir para casa, ou seja, é ele que manda. O povo não está decidindo nada. Então a gente pode falar que o nosso parlamentarismo, ele é um parlamentarismo da qual quem cria a lei está subordinado ao rei, certo? Os parlamentares, né, os deputados, eles estão devendo ordem ao rei, que é Dom Pedro II. Esses parlamentares são eles que vão ficar oprimindo o povo, porque, galera, quais são os únicos dois partidos que nós temos no período? Partido Liberal e o Partido Conservador. Todos eles que só têm componentes da elite. Então, esses, né, liberais e conservadores, uma vez no parlamento, eles vão abafar qualquer movimento popular. Então, um parlamentarismo às avessas. O poder está na mão do imperador, só quem faz parte da base de governo é da elite e o povo não fala nada, só tem que escutar aí de cabeça baixa. Tá? A questão econômica do segundo reinado é o momento em que o Brasil vai dar uma respirada nos cofres. Graças ao café, produto que a gente tem aí na nossa mesa até hoje, o Brasil vai conseguir ter, pela primeira vez na história, a balança comercial favorável, ou seja, vai exportar mais e importar menos. Vai exportar muito café, principalmente por causa da Revolução Industrial, né? Principalmente Inglaterra, Estados Unidos, eles vão comprar o nosso café para os seus trabalhadores terem como ficar acordados, né? Para os seus trabalhadores produzirem mais, numa velocidade maior, eles vão ingerir muito café. Vocês sabem que café deixa a pessoa ligada, deixa a pessoa acordada. Então, um dos motivos da gente exportar muito café é esse, né? Nós teremos 3 fases, né, da cafeicultura. A primeira fase é a fase ali que está entre Rio de Janeiro e São Paulo, no Vale do Paraíba. Né? O primeiro momento em que a gente começa a plantar o café. Depois esse café ele vai se irradiando, ele vai expandindo, né, daquele início de São Paulo até para o oeste paulista. Então perceba que o café está crescendo sua área de plantio, até chegar na terceira fase, né, que já vai pegar Campinas, Ribeirão Preto, Paraná. Então é uma região, é uma fase em que o café ele já está consolidado na economia brasileira, né? Gerando a balança comercial favorável. E principalmente nessa terceira fase é que a gente começa a ter uma gradual substituição da mão de obra escrava para a mão de obra imigrante para o plantio e colheita do café. Não é que na terceira fase, de um dia para o outro, a gente tirou a mão de obra escrava e colocou a mão de obra assalariada imigrante. Não, pessoal. É uma coisa gradual, um passo de cada vez, tá? Vai ser só do café que a gente vai viver do segundo reinado? Não, galera. A gente vai ter mais um surto industrial. Pessoal, o surto industrial é uma coisa que vem e vai. Não vai ser o momento em que a gente vai ter uma significativa transformação na nossa economia, da qual a indústria vai bombar. Não, é um suspiro de industrialização. É uma coisa que chega e vai muito rápido. Principalmente porque Dom Pedro II ele vai criar uma coisa chamada Tarifa Alves Branco. Então, visando, né, industrializar o Brasil, ele vai ter essa iniciativa. Ele vai falar o seguinte: se algum país quer vender aqui, né, vai ter que pagar imposto. Por exemplo, se algum país, a Inglaterra, a gente produz, né, a camisa, tá aqui, a camisa, a gente produz camisa. Se a Inglaterra quer vender camisa aqui no Brasil, ela vai ter que pagar um imposto de 60%. Então, eu que produzo essa camisa, certo? Eu vou produzir ela e vou ter, né, um valor de venda de 10 reais. 10 reais. Eu sou um cara aqui no Brasil que não tenho tanta tecnologia industrial, então essa minha camisa não tem tanta qualidade. A Inglaterra vem aqui e vende uma camisa melhor e por 5 reais. Consequentemente, eu vou falir. Então, para que eu não entre em estado de falência, Dom Pedro II cria essa tarifa Alves Branco. Fala, Inglaterra, você vai ter que pagar um imposto de 60%. Então, essa camisa inglesa ela vai ficar muito mais cara
do que essa minha. Então eu vou conseguir vender essa camisa e a Inglaterra não. Isso vai gerar um desenvolvimento da minha indústria, certo? Então essa tarifa alves branco foi para industrializar o Brasil. Então se eu produzo aqui no Brasil essa mercadoria, eu vou pagar, né, quem vem de fora vai pagar um imposto de 60%. Se ninguém no Brasil produz aquela mercadoria, o imposto que vem, né, para o produto estrangeiro é de apenas 30%. Quem vai se beneficiar dessa tarifa alves branco é um cara chamado Barão de Mauá. Ele, vendo que está tendo essa vantagem para a industrialização, ele vai criar uma série de empreendimentos industriais. Ele vai criar a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, vai criar empresa de siderurgia, vai criar ferrovia, estaleiro naval. Quem já passou ali na Baía de Guanabara, à direita, né, de quem vem do Rio para Niterói, quem olhar à direita assim, vai ver que tem estaleiro Mauá. É dessa época, tá, pessoal? Então ele, navegando nas águas da tarifa alves branco, ele vai enriquecer, vai começar a construir um monte de coisa. Só que quem vai olhar para o Brasil, falar, não, peraí, mas isso está me prejudicando. Era eu que fazia a ferrovia, era eu que tinha estaleiro naval. A Inglaterra, pessoal. Com essa tarifa alves branco, a Inglaterra vai diminuir seu poder de venda no Brasil e vai pressionar, até que Dom Pedro II não vai resistir à pressão e vai acabar com a tarifa alves branco e criar a tarifa Silva Ferraz, que diminui o imposto para 5%. Então não vai encarecer tanto esse produto inglês. O que vai acontecer com a nossa industrialização? A maioria vai falir. Então, na mesma proporção que Mauá se levantou, Mauá vai falir. Tá? Por isso que a gente fala em um surto industrial, porque é uma coisa muito rápida, né? Não é uma coisa que vai mexer muito com a sociedade, com a economia, com a política, é uma coisa que vem e vai. Tá? Na questão social, vai ser durante o segundo reinado, pessoal, que a gente vai ter algumas leis que vão visar abolir a escravidão, né? Nós teremos aí algumas leis que vão dizer que vão acabar com a escravidão, mas que na prática mantém a escravidão, porque se a gente fosse depender da elite para acabar com a escravidão até hoje, né, como a nossa elite é uma elite agrária, até hoje nós provavelmente teríamos escravidão, né? E a nossa escravidão vai acabar principalmente por pressão inglesa, né? Porque para a Inglaterra não tinha como. Se a Inglaterra agora está vendendo seus produtos para o Brasil, o escravo não ganha salário, né? Então era preciso, né, para melhorar o comércio com a Inglaterra, acabar a mão de obra escrava e se introduzir a mão de obra assalariada. Pô, é o que eu falo. Um escravo não podia chegar na loja e falar, gostei dessa camisa, vou levar, são 50 chibatadas. Não. Esse escravo precisava ganhar um salário para poder comprar essa camisa, né, para fazer o mercado circular. Então, principalmente por pressão da Inglaterra, óbvio que aqui no Brasil vai ter o clube abolicionista, são pessoas que têm uma cabeça mais ampla, né, um pensamento mais sóbrio do que é a escravidão, que vão querer acabar com essa prática escrota, terrível, né? Mas vamos lá, as primeiras leis que foram criadas para abolir a escravidão, mas que na verdade vão ser leis para inglês ver, né? A primeira lei que a gente tem é a Lei Bill-Alberdin, uma lei que não é nem feita pelo Brasil, é uma lei inglesa influenciando aqui no Brasil. A Lei Bill-Alberdin, ela vai determinar que se a Inglaterra pegar algum navio trazendo escravo para o Brasil, ela pode aprisionar esse navio. Ou seja, a Lei Bill-Alberdin, ela proíbe o tráfico negreiro no Atlântico Norte. É uma lei inglesa que serve aqui, né, que vai respingar no Brasil. Agora, a primeira lei que o Brasil vai criar para acabar com a escravidão, a primeira lei para inglês ver, é a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir a entrada de negros cativos no Brasil. Agora eu pergunto a vocês, pessoal, não pode mais entrar escravo, mas e os escravos que estão aqui? Será que eles não vão ter filho? Será que os donos desses escravos não vão incentivar que eles, desculpe o termo, procriem? Vão. Então imagina, não pode entrar escravo no Brasil, mas filho de escravo, escravo vai ser. Quanto tempo demoraria até que a escravidão acabasse? Provavelmente não acabaria nunca, né? Então proíbe a entrada, mas quem está aqui continua sendo escravo. O comércio interno de escravos
ele vai até se desenvolver com essa lei, né? Então, depois, por mais pressão, é criada a lei do ventre livre. Filhos de escravos nascem livres. Então, por exemplo, eu sou uma escrava. Estou grávida, tive meu filho. O que eu faço com esse filho? Esse filho está livre, mas eu não. Jogo ele na rua, dou para algum parente, dou para alguém. Muitas vezes era o que acontecia, galera. Você jogava esse filho para o mundo, você dava para alguém, né? Só que assim, na verdade, o meu dono, né? O dono do escravo, ele é legal. Vai deixar esse bebê ficar aos cuidados da mãe até os 8 anos. Depois dos 8 anos, então, ele está livre? Não. Em troca desse período do qual ele ficou sob os cuidados da mãe, esses 8 anos, ele ficou comendo e bebendo da comida e das terras do Senhor. Então, como forma de pagamento, dos 8 aos 21, ele vai ter que trabalhar, né, para esse Senhor. Então, essa lei do ventre livre, que os escravos nascem livres, isso aí é uma sacanagem, né? Porque, na verdade, não libertava ninguém. Ou o cara estava perdido no mundo, largado, ou ele tinha que trabalhar depois até os 21 para pagar, né, o tempo em que ficou sob os cuidados da mãe. Aí em 1885 eles fazem a lei do ferro velho, que é a lei do sexagenário, né, que escravos que têm mais de 60 anos estão libertos. Mas, poxa pessoal, pensa comigo, que escravo conseguia sobreviver até os 60. E se sobrevivesse até os 60, o que esse cara conseguia produzir? Nada, ele era um encosto na terra do Senhor. Então, é você pegar aquele ferro velho e dispensar. Se não serve mais, vai morrer para lá, né? Então, é uma lei também ridícula, né? Até que não se consegue mais manter a escravidão. O Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. Até que em 1888, de fato, né, é criada uma lei para abolir a escravidão, que é a Lei Áurea, né, Princesa Isabel, que vai criar essa lei para abolir, né, literalmente a escravidão no Brasil. Só que aí muitos escravos, eles não vão ter estudo, eles não vão ter aonde trabalhar, eles não vão ter nenhuma sociabilização, eles vão ficar marginalizados, vão ter que morar nas favelas. Se ninguém dá condição de trabalho para os caras vão ter que começar a roubar. Começa aí a nossa questão social, que é reflexo até hoje, né? A nossa favela, ela é maioria negra, não é à toa, né? O negro, ele foi excluído, houve uma política no Brasil de branqueamento, então não deixavam os negros participar da sociedade. Se eles estão afastados, eles não vão ter acesso à educação, não vão ter acesso à saúde, não vão ter acesso a emprego. E isso tudo gera uma série de consequências que está sendo reflexo nos dias de hoje, tá, pessoal? Para finalizar aqui, né, o nosso segundo reinado, a gente tem a questão da Guerra do Paraguai. O Paraguai, no período, era um país que era muito industrializado, tá, pessoal? Não é o Paraguai que a gente vê hoje, né? Era um Paraguai que não precisava dos produtos ingleses, não precisava dos produtos americanos, era uma potência. Só que o Paraguai, ele não tinha uma saída para o oceano. Então o seu ditador lá, né, o Solano Lopes, ele quer arrumar uma saída para o oceano. Ele vê que o Paraguai, na sua geografia, não tem nenhuma zona de escoamento dos seus produtos, não tem para onde jogar seus produtos. Então ele busca uma saída para o oceano. Então, buscando, né, por ser uma potência e buscando uma saída para o oceano, ele vai invadir Brasil, Argentina e Uruguai. Esses três países, né, se juntam na Tríplice Aliança e vão arrebentar, né, com o Paraguai. 70% da população paraguaia é morta. Só vão restar algumas mulheres e crianças, tá? Então, se o Paraguai até hoje, né, não conseguiu ser um país desenvolvido, ser um país industrializado, é por causa dessa guerra do Paraguai. Pessoal, espero que tenham entendido aí um pouquinho do nosso segundo reinado. Eu vou estar enviando algumas questões para vocês resolverem. Quaisquer dúvida vocês podem me perguntar. Vocês têm meu Zap, têm meu Insta. Tamo aí, tamo junto. Se cuidem, foco na saúde, paz, concentração e esperança em dias melhores. Tá bom? Forte beijo, grande abraço. Tamo junto.